A história proibida do Pilate, o horror que se esconde nas águas geladas do Alasca. A pequena cidade de Pilate, no gelado Alasca, é um lugar onde o sol desaparece por longas semanas e o silêncio é interrompido apenas pelo uivar do vento. O mistério das águas escuras que cercam a cidade conta histórias tão antigas quanto a própria terra, histórias que todos conhecem, mas poucos ousam mencionar. Ana, a bibliotecária introspectiva, sempre se sentiu atraída por esses segredos. Entre as prateleiras empoeiradas de livros, o cheiro de papel velho e a luz fraca, ela encontrou um refúgio. Até que, em um dia comum, um diário antigo da sua avó deslizou de uma estante, como se estivesse chamando por ela. As páginas amareladas estavam repletas de letras tortas e imprecisas, e enquanto Ana lia, um arrepio percorreu sua espinha. Narrativas de uma família que perdeu tudo e de almas que vagavam sem descanso ressoavam entre as linhas. A família Almeida, marcada por tragédias e mistérios, parecia ter um vínculo sombrio com sua linhagem. Um velório estranho, rituais desconhecidos e um ritual de apaziguamento das águas geladas. A cada palavra, uma sensação de mal-estar crescia, e Ana não sabia se a culpa das revelações era dela ou se o peso da verdade a sufocava. Enquanto investigava, a cidade começou a mudar ao seu redor. As pessoas sussurravam ao vê-la, como se pudessem sentir a inquietação emanando dela. O frio parecia penetrar mais fundo em seus ossos, e os ecos distantes de risadas infantis e choros inconfundíveis começaram a assediá-la nas noites solitárias. Era como se as vozes de almas perdidas se mesclassem com o vento, contando histórias de uma dor que transcenderia gerações. Felipe, seu colega de trabalho, sempre foi um enigma. Ele compartilhava seu amor por livros, mas escondia suas inseguranças e segredos profundos. Quando Ana o convidou para ajudá-la na investigação, notou algo diferente nele. Seu olhar carregava uma tristeza que não conseguia disfarçar. Era como se suas próprias raízes estivessem entrelaçadas com os Almeida de alguma forma obscura, um laço que os unia em algum tipo de tragédia. Juntos eles mergulharam no passado. A cada descoberta, uma nova aterrorizante história se desenrolava, mas não eram apenas os segredos familiares que ameaçavam Ana. Algo mais sombrio despertava com suas pesquisas. Sussurros se tornaram gritos, sombras dançavam nas paredes da biblioteca e noites inquietas eram invadidas por visões que pareciam reais demais. Algo nas águas geladas clamava por justiça, e Ana começou a perceber que seu destino estava entrelaçado com essas almas perdidas, como uma linha vermelha amarrada ao pescoço. E no meio desse turbilhão, as conexões começaram a se revelar. Uma reviravolta assustadora. Felipe também possuía laços com os Almeida. Essa descoberta poderia ser a chave para entender a maldição ou poderia ser o estopim para uma tragédia ainda maior. Ana sabia que estava se aproximando da verdade, mas terá coragem de ir até o fim, até onde ela realmente iria para buscar o que a cidade escondia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto Ana e Felipe mergulhavam mais fundo nos mistérios do passado, a atmosfera na pequena cidade de Pilate parecia mudar. O ar, antes gélido e silencioso, agora pulsava com um tipo de eletricidade embutida. Estrondos ecoaram à distância, era como se a própria terra estivesse viva, advertindo-a. Ana sentia que a verdade estava mais perto do que nunca, mas também era uma presença ameaçadora. No próximo fim de semana, temos um evento na cidade, disse Felipe, interrompendo seus pensamentos. Um festival de inverno, poderíamos investigar mais depois disso, mas Ana não concordava. O chamado do diário de sua avó a atraía, como se as palavras naquelas páginas quisessem guiá-la. Naquela noite, Ana decidiu visitar as águas geladas. Um impulso forte a levou até a margem, onde o gelo refletia a lua cheia. A cidade estava em silêncio, mas era um silêncio pesado, carregado de segredos. O toque da água parecia vibrar com um eco de vozes que aprendia. Parecia que aquilo estava esperando por ela. Enquanto olhava para a imensidão do lago, sentiu um frio no peito. Algo não estava certo. Foi neste instante que viu algo à beira da água. Um objeto semelhante a uma caixa enterrada sob a neve. Cautelosamente se aproximou, o coração acelerando.
Com as mãos trêmulas, começou a desenterrar o objeto e, quando conseguiu puxá-lo para fora, seu interior revelou-se uma espécie de altar rudimentar, adornado com fotos desbotadas e objetos pessoais, todos de membros dos Almeida, sua família. Ana congelou como aquilo estava ali e o que significava. O pânico começou a subir, a respiração escapava mais violenta. Mas antes que pudesse processar, uma sombra a tomou de assalto. Ana. Era Felipe que apareceu do nada, ofegante, com o olhar mais sombrio do que nunca. Você não deveria estar aqui. Mas, Felipe, você sabia de tudo isso e não me contou. A ira brotou, engolindo a ansiedade. Porque não me disse que tinha uma ligação com os Almeida? Ele hesitou, os olhos refletem a luz da lua e então a verdade rompeu. Estou aqui para te proteger, Ana. Você não sabe do que está fazendo, não sabe o que isso significa. Ana não entendia. O que significa? O que você está escondendo de mim? Felipe respirou fundo e então, como se a verdade estivesse presa por muito tempo, falou: eu sou um Almeida, e não só isso, sou o último. A maldição que assola todos nós começou por causa da escolha que meu avô fez. E agora, se você continuar a buscar as águas, você pode ser a próxima. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A cidade, a biblioteca, tudo o que conhecia desabou em segundos. Ana olhou para o lago. As águas pareciam ferver sob a lua, chamadas por algo que nunca poderia entender completamente. A conexão entre eles, as vozes, os segredos, tudo começava a se entrelaçar de forma aterrorizante. As vozes então cresceram, quase gritando, e naquele momento, algo bem atrás deles fez um barulho. Um último sussurro, um aviso ou um clamor. O medo tomou conta de Ana, mas havia também uma chama de curiosidade. Felipe, ela sussurrou, o que fazemos agora? A sombra da tempestade se acumulava e a verdade parecia estar na ponta da língua. O destino dos Almeida, o fardo de segredos e de águas geladas, tudo estava prestes a ser revelado. Mas como sair daquela espiral de terror? E o que isso significava para eles? O lago ressoou e Ana sentiu que a resposta não estava apenas nas águas, mas nos laços que ela começou a conhecer. Estava na hora de decidir. Até onde ela iria para desvendar a verdade? E o que faria se isso significasse enfrentar não só a cidade, mas seus próprios medos? Ana e Felipe estavam paralisados à beira do lago. As águas, antes calmas, agora pareciam pulsar, agitadas por uma energia invisível. O coração de Ana batia forte e a revelação que Felipe acabara de fazer deixava sua mente em colapso. Eu sou um Almeida e não só isso, sou o último. As palavras ecoavam em sua cabeça como um sino triste, cada batida trazendo uma onda de medo e confusão. Felipe olhava para ela com olhos que pareciam carregar o peso de um mundo. Você não entende a maldição. Ela não é apenas da minha família. Ela afeta todos que cruzam nosso caminho. E você, Ana, pode ser a próxima. Um ruído repentino interrompeu o silêncio opressivo. Ramas quebrando, o som de passos na neve. Ana se virou bruscamente, seguindo a direção do barulho. Tudo dentro dela gritava para que fugisse, mas algo a ancorava ali. Felipe estendeu a mão, tentando fazê-la ficar, mas a curiosidade e o medo a empurraram para frente. As sombras pareciam se agitar e o ar estava pesado. Felipe, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz trêmula. Precisamos sair daqui. Então algo emergiu da escuridão, um ser indistinto, e Ana sentiu a pele arrepiar. Era uma mulher envolta em vestes escuras, com um olhar que queimava de ódio e dor. Ana não sabia quem ela era, mas o jeito como a mulher a encarava parecia uma acusação. O eco do passado vinha dela, como um lamento antigo que gelava a medula. Você deveria ter ficado longe, Ana, a mulher falou com uma voz que parecia vir de outro tempo. Você não pertence aqui. Essa não é a sua história. Felipe recuou, puxando Ana com ele. Não escute ela, gritou, sua expressão se contorcendo entre desespero e raiva. Ela quer que você seja parte disso, parte da maldição. Mas a mulher girou os braços e a atmosfera ao redor pareceu mudar. O ar ficou pesado e cada respiração se tornou um esforço. A verdade não pode ser escondida para sempre, Felipe. Você sabe o que aconteceu, você é parte disso. Ela apontou para a caixa que Ana havia desenterrado. A dor dos Almeida não acaba e você não consegue escapar. Ana estava paralisada, processando as palavras. Do que vocês estão falando? Que dor! Uma risada amarga escapou dos lábios da mulher. Você realmente não sabe todo o seu conhecimento. Tudo que busca culmina aqui, na escolha maldita de um passado que nunca foi seu. Com um movimento rápido, a mulher se virou e antes que Ana pudesse reagir, um feixe de luz intensa irrompeu do lago, lançando uma chama branca e fria. Era como se o próprio gelo estivesse se partindo, revelando algo ancestral e terrível que despertava nas profundezas. O que quer que estivesse se formando era pavoroso e tentáculos de sombra subiam do fundo, envolvendo a mulher em um abraço mortal.
Não, Felipe gritou, mas a mulher sorriu, parecendo finalmente em paz antes de ser consumida. A escolha já foi feita. Naquele instante, tudo virou caos. Ana e Felipe foram empurrados para trás pela força do feixe, caindo na neve. A sombra da mulher se dissipou, mas o lago continuava a borbulhar, agora como um caldeirão de segredos históricos. Uma onda de conhecimento inundou a mente de Ana. Flashes de imagens, rostos familiares e traumas do passado que a faziam sentir a dor como se fosse sua. Eram memórias profundas que pareciam se entrelaçar com a sua própria história. Você viu isso? Felipe estava em estado de choque. Isso é o que a maldição fez. E agora a escolha é sua. Você pode ser a salvação ou a condenação. Ana encarou o lago borbulhante. As águas chamavam por ela, prometendo conhecimento, mas também mais dor. O que isso significava para ela, para eles? A revelação não apenas ameaçava suas vidas, mas poderia levar a cidade inteira ao colapso. Com um nó na garganta, ela sentiu uma verdade esmagadora. Felipe, o grito de Ana cortou o ar quando uma nova onda de água explodiu em sua direção. A escuridão se aproximava e a única certeza era que os segredos estavam prestes a transbordar. O que escolheriam fazer agora? E, mais importante, quem realmente eram naquele novo e aterrador enredo que se desenrolava? O lago rugia, como se estivesse expelindo os segredos mais profundos da cidade. Ana sentiu a terra tremer sob seus pés. O que aconteceu com ela? Sua voz tinha um tremor, um medo que só aumentava. Felipe estava em choque, o olhar fixo no lago, onde a água se agitou e sombras começaram a se formar. Ana, precisamos sair? Ele puxou-a, mas era como se uma força invisível os mantivesse ali, quase hipnotizados pela cena diante deles. De repente, emergiu algo mais do que as sombras. Uma figura familiar, envolta em vestes brancas, com um sorriso triste que parecia esculpido na dor. Mãe! Ana ficou paralisada. Era a imagem de sua mãe, que havia desaparecido anos atrás, enquanto a preocupação tomava conta de seu coração. O que você está fazendo aqui? A figura estendeu a mão. Ana, você tem que ouvir? Eu não posso ficar muito tempo. As palavras eram um sussurro, mas carregavam um peso imenso. Felipe estava pronto para recuar, mas Ana ficou presa. O que você sabe? Obrigou-se a perguntar, a voz falhando. Você sabia sobre os Almeida? Você conhece a verdade? Sim, a mãe dela respondeu, a dor em sua expressão transformando-se em urgência. A verdade sobre todos nós. A maldição, ela foi criada por uma escolha, feita para proteger sua linhagem, mas a verdade é que você não deve estar aqui. Por quê? O desespero cristalizou a pergunta. Ana não entendia. Eu preciso saber. A mãe se aproximou e o vento uivou em torno dela. Você não pode ser parte disso. A escolha que você fizer agora poderá libertar muitos ou capturá-los para sempre. As sombras ao redor começaram a se agitar ainda mais, a figura quase desvanecendo, como se estivesse lutando contra algo. Felipe olhou para Ana, os olhos cheios de súplica. Ana, não escute. Isso não é real, sua mãe nunca. Cale-se, Ana gritou, uma onda de raiva subindo. Você não entende, eu vou descobrir. Sua determinação cresceu enquanto olhava nos olhos da mãe. O que eu tenho que fazer? Você tem que escolher, a mulher respondeu, a voz se quebrando. Essa cidade oscila entre o passado e o futuro. E você é a chave. Neste momento, uma explosão de luz iluminou o lago e no clarão, Ana viu algo que a fez gelar o sangue. Havia não apenas um altar, mas rostos e histórias entrelaçadas. Os Almeida e uma larga coluna de nomes. Seu avô, sua avó e aí em destaque um nome que a fez tremer, asterisco, asterisco, Felipe, asterisco, asterisco. O horror encheu seus olhos. Você é parte disso porque não me contou o que significa. Felipe estava branco como gelo, o olhar de medo e desespero. Eu não sabia, eu apenas soube que você estava envolvida, mas Ana sentiu que não era só isso. Uma verdade mais sombria começava a se revelar. O que se significava a presença de Felipe naquele altar entre os Almeida, como ele era parte disso sem saber. A mente dela não parava. O gelo sob seus pés parecia estar se fragmentando, um eco de escolhas passadas que levava a um futuro incerto. Não. Você não pode partir, Ana gritou para a luz, e antes que pudesse pensar, estendeu a mão, desejando uma resposta. Me diga como libertar todos esses. Mas a luz começou a desvanecer e a figura de sua mãe não teve escolha a não ser recuar. Você tem que escolher sabiamente, Ana. Eu estarei com você, mas o caminho não será fácil. Ana sentiu o peso de tudo, o lago, a cidade, Felipe e a dor da verdade. Quando ela finalmente olhou para ele, tudo mudou, o que Felipe realmente sabia. Ela corou ao recordar cada momento em que acreditou tê-lo conhecido completamente. Não sabia se poderia confiar nele agora, e o que isso significava para eles. Assim, nas profundezas da noite envolvente, o silêncio veio de novo, mas agora carregava um novo aroma, uma nova tensão. Ana olhou para o lago, que ainda borbulhava com o conhecimento oculto, e ponderou.
Que escolhas o esperavam? A alternativa mais sombria não parecia uma opção, mas ao mesmo tempo tinha que saber, tudo dependia de sua próxima decisão. Mas o que ela realmente escolheria? A atmosfera ao redor de Ana e Felipe pesava e o silêncio era ensurdecedor. O lago pulsava, sombras dançando em suas profundezas, como se algo estivesse se preparando para emergir. A figura da mãe de Ana olhava para ela com tanta urgência, mas a luz estava começando a desaparecer. Escolha, Ana, escolha com sabedoria, ecoava na mente dela enquanto o frio a envolvia. Felipe estava paralisado, mas seu rosto dizia tudo, medo. Ana, precisamos ir, ele insistiu, puxando-a pela mão, mas a força do lago parecia deter suas pernas. Era um apelo que aprendia mais do que qualquer corrente. Quando Ana olhou de volta para a água, tudo parecia mudar. A superfície começou a vibrar e uma onda de energia percorreu suas pernas. De repente, uma escuridão se ergueu do lago, mais densa do que antes. Uma sombra colossal se destacou, tomando forma, e com isso Ana não pôde evitar um grito. A figura que se erguia não era mais que um misto de sombras e luz, mas no contorno havia algo reconhecível. Pai, o ar parou. Felipe levantou as mãos em uma tentativa frenética de protegê-la. Não, não pode ser, ele estava em choque, e Ana percebeu a verdade em seu olhar. Como? Mas não era apenas as vozes que as rodeavam. Era uma multidão, quase um coro de almas, e em meio a tudo ela reconheceu rostos, amigos de infância, vizinhos e seu avô. Era como se a cidade se reunisse ali, tomada por um passado recusado. Você não pode estar aqui, você não deveria estar aqui. O murmúrio ecoou, a sombra assumiu a forma de alguém conhecido. Mas a voz que ecoava não era de um herói. Ana, você me trouxe de volta, disse uma voz baixa, mas aterrorizante, como se vindas dos recessos mais sombrios. Seu pai, aquele que ela pensava ter perdido no passado, se revelava agora como um espectro, uma manifestação da própria maldição que os Almeida carregavam. Não, isso não é possível. Felipe gritou, a incredulidade transbordando em seu olhar. O que você fez, Ana? O que você está buscando? O pai de Ana sorriu, e não era um sorriso de paz, mas de triunfo e dor. Você e eu somos mais ligados do que você imagina. Ana sentiu a cabeça girar. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua família, sobre quem era, estava desmoronando. Você nunca me disse. Ela estava em choque, a revelação cortando como uma faca. O que você fez? Eu fiz o que precisava ser feito, a sombra respondeu, agora mais concreta. A maldição dos Almeida é uma escolha. E se você quiser, pode acabar com tudo isso. Felipe olhou para Ana, os olhos cheios de um misto de amor e raiva. Você não pode ouvir isso. Ele está tentando te manipular. Mas Ana sentiu a verdade nas palavras de seu pai. Já tinha visto a dor nos rostos ao redor, as almas vagando. Se você é a maldição, por que não me contou antes? Porque me deixou viver na escuridão? Era sua escolha, ele respondeu, e a sombra se aproximou mais. Como agora você deve decidir o que você pretende. Ana hesitou, o frio no peito sendo substituído por um calor intenso. Tudo o que ela queria era salvar os que amava, mas a verdade começava a ser clara. O que demônios estavam escondidos no passado da sua família? Cada resposta puxava mais memórias distorcidas. Nesse momento, um grito reverberou do lago, uma onda de desespero. A água estava borbulhando e Ana sentiu que todo o peso da cidade estava em suas mãos. Você pode abrir a porta do passado ou fechá-la para sempre, a sombra de seu pai a instigou. Com uma determinação crescente, Ana recolheu toda a coragem que restava e olhou para Felipe. Estamos juntos nessa, certo? Mas o medo no olhar dele fazia a cabeça dela girar novamente. Afinal, quem ele realmente era naquele jogo familiar? O que Felipe tinha a ver com tudo isso? Antes que pudesse pensar, a luz se apagou e uma nova onda de escuridão a cercou. A única certeza que restava era que a escolha não era apenas dela, mas de todos que estavam presos nas águas geladas. E antes que pudesse responder, a escuridão tomou Ana, arrastando-a para a verdade que estava prestes a ser revelada. E então tudo se desfez em um grito, enquanto a última imagem que viu era Felipe, seu olhar intenso e o mundo ao redor em completo colapso. A escuridão tomou conta e Ana sentiu a presença na forma de sombra se aproximar cada vez mais. Escolha, escolha, a maldição ou a salvação. O eco dos avisos reverberava em seu cérebro como um tambor e apenas um pensamento estava em sua mente. O que fazer? Mas antes que pudesse decidir, o lago deu um salto tremendo e uma onda de água irrompeu, quase a atingindo. Um grito cortou o ar, não era de Ana ou Felipe, mas uma voz familiar. Ana, era sua mãe ou o que sobrou dela? O mundo parecia girar enquanto ela se esforçava para entender. Não faço ideia de onde estou, mas não vou ficar aqui. A fúria cresceu em seu peito. Você não pode me manipular. E então seu pai desapareceu, como se a raiva dela o tivesse banido. Mas a agitação ao redor fez a terra tremer. O chão sob seus pés parecia querer engoli-los.
Felipe tinha uma expressão de terror, mas ele não era o único. Ao redor, as sombras começaram a se contorcer e uma nova figura emergiu, desta vez mais clara e robusta. Era um homem alto e imponente, com um olhar que parecia cru e faminto. Felipe! Ele gritou e a voz parecia um trovão. Ana já estava se preparando para fugir quando as revelações começaram a fluir. Você não pode fugir do que você é. Quem é você? Gritou Ana, confusa. O homem avançou. Eu sou Cláudio, o guardião das águas geladas. E ao dizer isso, algo dentro dela estalou. Ela reconhecia o nome, saboreava a conexão, um eco de um passado encoberto. Não. Você é parte de tudo, gritou Felipe, o rosto branco como a neve. Eu sou o herdeiro da maldição e Felipe, você não é quem pensa que é. E a revelação disparou como um raio. Ana olhou para Felipe, seus olhos apertados em confusão. Você está mentindo, Felipe balbuciou. Ele parecia não acreditar, mas Ana começou a entender. O gelo sob os pés, a escuridão ao redor. Tudo isso estava se conectando. O que você quer dizer com isso? Ana exigiu. Cláudio gesticulou para o lago. A sua ligação com o sangue é mais profunda do que você imagina, Ana. E a verdade que você busca vai custar tudo. Você será a salvadora ou a vilã desta história. As palavras queimaram como ácido. Ana sentiu algo se partindo dentro dela. Cláudio foi direto. Felipe, você é um Almeida, mas não como você quer acreditar. Você foi criado para esquecer, para ser a chave de tudo isso. E agora chegou o momento de abrir a porta do destino. Felipe ficou paralisado, pálido de choque, como se todo o mundo tivesse desmoronado à sua volta. O que, não é verdade? Ele gritou, a raiva começando a se transformar em desespero. Mas Cláudio continuou inflexível. A cada geração um de vocês se levantará. Você é o último que restou para quebrar o ciclo ou deixá-lo persistir. Mas eu não. Eu não sei, você não pode estar falando sério. Felipe tremia, a verdade pesada em seu coração. Ana olhou para ele, um mar de confusão cruzando seus sentimentos por ele. Mas uma coisa estava clara, nada mais era como antes. Escolha, o que você vai fazer, Ana? A voz de Cláudio ressoou enquanto a sombra do passado pressionava cada vez mais. Nesse momento, tudo parecia uma corrida contra o tempo. Ana piscou e em um segundo tudo estava prestes a mudar. Felipe, precisamos. Mas antes que pudesse falar mais, o lago borbulhou de uma maneira horrível. Ele começou a puxar tudo ao redor com uma força implacável. Ana sentiu que o chão se abria e um tipo de tempestade começou. As vozes dos coros ancestrais estavam gritando, como se o passado não quisesse ser esquecido. Não, Ana gritou, a dor crescendo, mas em meio a tudo isso um novo eco ressoou. Mãe! A imagem dela voltou, mas agora com um brilho diferente, um semblante de esperança que lutava contra a correnteza do desespero. Você é mais forte do que isso, Ana. A escolha é sua, mas não se esqueça de quem você realmente é. O ritual de revelações e desespero não parava, o que significava ser parte disso. Felipe era um Almeida, mas a história estava além deles. Ele agora conhecia o segredo e isso mudava tudo. A tempestade rugia e Ana sabia que a próxima escolha determinaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Coração acelerado, de olhos fixos em Felipe, ela percebeu que o futuro se desdobrava diante dela, cheio de desejos, segredos e horrores. Ela disse, estamos juntos nisso. Mas será que estavam? O que seria da cidade, das águas geladas e da verdade que agora começava a se revelar? Naquele instante, tudo estava em jogo, e a linha entre salvação e destruição estava mais fina do que nunca. A escuridão tomou conta, e Ana sentiu a sombra se aproximar cada vez mais. Escolha, escolha, a maldição ou a salvação. O eco dos avisos reverberava em seu cérebro como um tambor, e apenas um pensamento estava em sua mente. O que fazer? Mas antes que pudesse decidir, o lago deu um salto tremendo, uma onda de água irrompeu, quase a atingindo. Um grito cortou o ar, não era de Ana ou Felipe, mas uma voz familiar. Ana, era sua mãe ou o que sobrou dela. O mundo parecia girar enquanto ela se esforçava para entender. Não faça isso. A sombra de seu pai suplicou, enquanto a luz parecia vacilar ainda mais. Ana estava paralisada, o coração batendo ferozmente no peito. Você não pode deixá-los, Ana. Fique longe deles. E Felipe estava ao lado dela, a expressão de desespero na face. O que está acontecendo? Você sabe o que fazer? O olhar dele estava cheio de expectativa, mas o medo também dançava em seus olhos. E naquela fração de segundo, tudo parecia se desdobrar. Escute. Ana gritou para sua mãe. Eu preciso saber o que aconteceu com você e quem é Cláudio, mas a resposta estava se desmanchando em uma nuvenzinha de fumaça. O frio na barriga alertava de que algo maior estava prestes a acontecer. E em meio a essa confusão, a sombra começou a se transformar, derramando um brilho ofuscante que iluminou a cena. Ela se distorceu e diante dele surgiu uma nova figura, uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante que Ana nunca tinha visto antes. Quem é você?
Felipe perguntou como se a mulher pudesse responder. Ana estava igualmente intrigada, mas a mulher olhou diretamente para ela e num gesto suave acenou. A verdade que você busca, Ana, não é o que você pensa. A atmosfera ficou pesada como se o próprio ar estivesse curto. Ela é uma traidora, a mulher declarou se dirigindo a Felipe. Sua linhagem fez escolhas que os condenaram. E agora ela deseja para você o que a sua mãe nunca teve a chance de evitar. Não, não faça isso, Ana gritou, agora sentindo um nó se formar na garganta. Essa nova figura parecia representar um ciclo de dor que ela estava prestes a desencadear. Pelo amor de Deus, não. Mas a mulher balançou a cabeça. Você tem que entender, Ana, o seu lado da família esconde segredos que vão além de qualquer maldição. A verdade é que eu sou sua avó. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana sentiu a terra sob seus pés balançar, o gelo começando a se rachar, como se o próprio lago pudesse infestá-la com verdades que nunca soubera. Minha avó. Ela não conseguia processar. Mas como você está morta? Eu estava presa, a mulher explicou, a voz tingida de dor. Desde que o pacto foi feito, minha alma ficou à mercê das águas, condenada por escolhas feitas por seus antepassados. Mas você pode quebrar essa corrente? Você está mais perto do que imagina. Felipe parecia em choque, o olhar perdido entre Ana e a avó que nunca conhecera. Ana, isso não pode ser verdade. Tudo isso é uma armadilha. Ele estava se debatendo entre a necessidade de protegê-la e a busca desesperada por respostas, mas estava completamente fora do seu elemento. A figura da avó piscou antes de engolir confiança. Você precisa decidir, Ana. Há uma maneira de libertá-los, mas o preço pode ser maior do que você está disposta a pagar. Uma decisão que pode mudar não só seu destino, mas de Felipe também. Nesse momento, o lago começou a borbulhar com uma força incontrolável, e Ana percebeu que essa escolha não afetaria apenas a sua linhagem, mas sim toda a cidade, todas as vidas que já foram conectadas às águas geladas. E então, como um trovão, a reviravolta estrondou: Felipe, você não é só um Almeida. Você é o verdadeiro guardião das águas, destinado a fazer o sacrifício final. As palavras ecoaram como uma sentença de morte, e Ana sentiu um aperto no coração. O que você está dizendo? Ela perguntou, sua voz tremendo. Como assim? Felipe olhou para Ana, o horror estampado em seu rosto. Não, isso não pode ser. Eu nunca pedi por isso. O desespero preenchia o ar denso enquanto a nova verdade começava a se desdobrar. A conexão entre eles, antes tão clara, agora estava cheia de sombras e segredos, e Ana percebeu que a linha que os unia estava mais fina do que jamais soubera. A cidade estava em perigo e as águas clamavam, mas era ela quem tinha que fazer a escolha. A escolha entre salvar Felipe e manter o ciclo da maldição ou sacrificar o amor para quebrar a maldição de uma vez por todas. O que eles fariam? Como enfrentariam essa tempestade de segredos e revelações que apenas começava a se desenrolar? Com o peso do mundo em suas costas, Ana olhou para o lago. Tudo estava em jogo. A tensão no corpo de Ana crescia, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a se despedaçar. Ao encarar Cláudio e sua avó, ela sentia o peso da herança, uma responsabilidade que parecia esmagá-la. Felipe estava ao seu lado, perdido entre a dúvida e o desespero. Ana, não escute, ele suplicou, a voz trêmula. Isso tudo pode ser uma armadilha. O lago rugia, como se os próprios espíritos estivessem clamando por suas verdades. A verdade não é fácil de carregar, Felipe. Ana disparou, a nervosismo misturando-se com uma nova determinação. Se eu falhar, não será só a nossa vida que estará em jogo, mas a de todos na cidade. A avó encarava com esperança nos olhos. Você tem que acertar com o coração, Ana, e conhecer quem realmente está diante de você. Mas antes que pudesse digerir isso, seu pai deu um passo à frente, a sombra dele se tornando maior. Eu sou a última linha entre o mundo e as águas, Ana. Você precisa entender que suas escolhas são mais profundas do que pensa. E neste exato momento tudo mudou. Uma luz intensa irrompeu do lago. Não era a luz familiar que os guiava. Era uma luz agourenta, nascida do fundo das mais sombrias profundezas. Uma onda de vento gelado subiu, puxando a energia da atmosfera junto. Todo o corpo de Ana tremeu ao ouvir o clamor das almas perdidas, um grito coletivo que soava como um lamento ensurdecedor. Não, Ana! Cláudio começou a gritar, mas as palavras foram tragadas pelo barulho, uma tempestade de som e dor crescendo em torno deles. E de repente tudo silenciou. O lago, que antes estava em frenesi, parou, e no coração desse silêncio algo se ergueu. Emergiu uma figura, não uma sombra, mas um corpo perfeitamente definido, conhecido, era a mãe de Ana, vindoura dos limites da água. Ana, a voz dela era doce, mas carregava uma tristeza ancestral. Você não deveria estar aqui, minha filha. Felipe ficou em estado de choque, percebendo agora que estava perdido em uma teia de mentiras e verdades ocultas.
Quem é você? Ele perguntou, a voz pesada com confusão. Como você pode estar aqui e por que você nunca me contou? A mãe de Ana olhou para Felipe e seu semblante se contorceu de dor. Eu fiz escolhas, muitas escolhas. E agora você será puxado para a escuridão. Felipe, sua vida não é o que você pensa. Ana soltou um grito, um medo que parecia romper sua garganta. O que você quer dizer com isso? Felipe, ele não é apenas um Almeida, ele é o escolhido, e você, Ana, é a chave, sua mãe declarou, e a revelação explodiu como um relâmpago. Ana ficou paralisada. O quê? Mas não havia tempo para perguntas. Com um movimento rápido, o próprio lago começou a engolir a mãe. As águas brancas a puxavam e a expressão nos olhos dela se transformou em determinação. Ana, apenas a verdade pode libertar todos nós. Você sabe o que fazer. A luz se ofuscou e a mãe sumiu na voragem. Mãe, não! Ana se atirou em direção à água, mas Felipe a segurou. Deixe, Ana. Não podemos arriscar. A fragilidade daquela realidade a atingiu como um soco. Tudo o que pensava que sabia se desfez, a confiança que há entrelaçado a vida dela e do rapaz, agora uma corda prestes a arrebentar. Você sabia de tudo isso? Por que não me disse? Felipe, desesperado, olhou nos olhos dela. Eu não sabia. Eles mentiram para mim, sempre mentiram. A verdade a cortou como uma lâmina, fazendo-a tropeçar. E enquanto o pânico subia, uma nova revelação pulsava na mente de Ana, um eco do que a avó dissera. Decida, Ana, decida com o coração. E nesse momento ela percebeu com amarga clareza que a salvação ou a condenação não estavam apenas na escolha dela, mas no que Felipe realmente representava. O que é realmente essa cidade? Ela perguntou, seu coração batendo no ritmo da urgência. Mas em vez de resposta, na superfície do lago, algo antigo começou a se formar, e Ana sabia que havia muito mais à frente. E enquanto o silêncio o cercava, a pergunta reverberava em sua mente. Até onde eles iriam para descobrir a verdade e o que ela realmente custaria? A tensão no corpo de Ana crescia, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a se despedaçar. Ao encarar Cláudio e sua avó, ela sentia o peso da herança, uma responsabilidade que parecia esmagá-la. Felipe estava ao seu lado, perdido entre a dúvida e o desespero. Ana, não escute, ele suplicou, a voz trêmula. Isso tudo pode ser uma armadilha. O lago rugia, como se os próprios espíritos estivessem clamando por suas verdades. A verdade não é fácil de carregar, Felipe. Ana disparou, a nervosismo misturando-se com uma nova determinação. Se eu falhar, não será só a nossa vida que estará em jogo, mas a de todos na cidade. A avó encarava com esperança nos olhos. Você tem que acertar com o coração, Ana, e conhecer quem realmente está diante de você. Mas antes que pudesse digerir isso, seu pai deu um passo à frente, a sombra dele se tornando maior. Eu sou a última linha entre o mundo e as águas, Ana. Você precisa entender que suas escolhas são mais profundas do que pensa. E neste exato momento tudo mudou. Uma luz intensa irrompeu do lago. Não era a luz familiar que os guiava. Era uma luz agourenta, nascida do fundo das mais sombrias profundezas. Uma onda de vento gelado subiu, puxando a energia da atmosfera junto. Todo o corpo de Ana tremeu ao ouvir o clamor das almas perdidas, um grito coletivo que soava como um lamento ensurdecedor. Não, Ana, Cláudio começou a gritar, mas as palavras foram tragadas pelo barulho, uma tempestade de som e dor crescendo em torno deles. E de repente tudo silenciou. O lago, que antes estava em frenesi, parou, e no coração desse silêncio algo se ergueu. Emergiu uma figura, não uma sombra, mas um corpo perfeitamente definido, conhecido, era a mãe de Ana, vindoura dos limites da água. Ana, a voz dela era doce, mas carregava uma tristeza ancestral. Você não deveria estar aqui, minha filha. Felipe ficou em estado de choque, percebendo agora que estava perdido em uma teia de mentiras e verdades ocultas. Quem é você? Ele perguntou, a voz pesada com confusão. Como você pode estar aqui e por que você nunca me contou? A mãe de Ana olhou para Felipe e seu semblante se contorceu de dor. Eu fiz escolhas, muitas escolhas. E agora? Você será puxado para a escuridão. Felipe, sua vida não é o que você pensa. Ana soltou um grito, um medo que parecia romper sua garganta. O que você quer dizer com isso, Felipe? Ele não é apenas um Almeida, ele é o escolhido. E você, Ana, é a chave, sua mãe declarou, e a revelação explodiu como um relâmpago. Ana ficou paralisada. O que? Mas não havia tempo para perguntas. Com um movimento rápido, o próprio lago começou a engolir a mãe. As águas brancas a puxavam e a expressão nos olhos dela se transformou em determinação. Ana, apenas a verdade pode libertar todos nós. Você sabe o que fazer. A luz se ofuscou e a mãe sumiu na voragem. Mãe, não! Ana se atirou em direção à água, mas Felipe a segurou. Deixe, Ana. Não podemos arriscar. A fragilidade daquela realidade a atingiu como um soco. Tudo o que pensava que sabia se desfez, a confiança que havia entrelaçado a vida dela e do rapaz, agora uma corda prestes a arrebentar.
Você sabia de tudo isso? Por que não me disse? Felipe, desesperado, olhou nos olhos dela. Eu não sabia. Eles mentiram para mim, sempre mentiram. A verdade a cortou como uma lâmina, fazendo-a tropeçar. E enquanto o pânico subia, uma nova revelação pulsava na mente de Ana, um eco do que a avó dissera. Decida, Ana. Decida com o coração. E nesse momento ela percebeu com amarga clareza que a salvação ou a condenação não estavam apenas na escolha dela, mas no que Felipe realmente representava. O que é realmente essa cidade? Ela perguntou, seu coração batendo no ritmo da urgência. Mas em vez de resposta, na superfície do lago, algo antigo começou a se formar e Ana sabia que havia muito mais à frente. E enquanto o silêncio o cercava, a pergunta reverberava em sua mente. Até onde eles iriam para descobrir a verdade e o que ela realmente custaria? Então, de repente, uma luz ofuscante fez todos se virarem. Era como um sol surgindo do fundo do lago e das águas geladas, uma figura começou a erguer-se. Era um homem e, ao se aproximar, Ana sentiu um arrepio. O homem era um reflexo perfeito de Felipe, com o mesmo olhar, os mesmos traços. Ele parecia ter saído de uma história esquecida. Quem é você? Ana gritou, assustada, enquanto Felipe olhava o homem com uma expressão que misturava reconhecimento e terror. Sou seu irmão gêmeo, Ana. Fui mantido em segredo. A revelação atingiu como um trovão e a realidade começou a se despedaçar ao redor deles. Renascendo de uma verdade enterrada, aquela nova figura também era parte da maldição. E Ana, confrontada com essa nova realidade, percebeu que o destino deles estava entrelaçado de maneiras que nunca poderia imaginar. Felipe recuou, a expressão de desespero se intensificando. Não pode ser, eu não sabia, eu não sabia. E nesse momento, a verdade não apenas ameaçava sua convivência, mas poderia arrastá-los todos para um abismo do qual não haveria retorno. Ah, então você realmente achou que estava sozinho nessa? O tom de deboche do homem ecoou e Ana percebeu que o maior segredo de todos ainda estava por vir. O que isso significava para todos eles? A resposta estava no lago, mas essa resposta poderia ser a perdição. A sombra diante de Ana se tornava cada vez mais vívida e o lago rugia com uma força ancestral. Você é a chave, Ana. A mãe dela ressoava, enquanto a verdade de seu passado começava a se formar diante de seus olhos. A revelação de que Felipe era seu irmão gêmeo balançou seu mundo. Mas havia algo mais que pulsava naquela noite fria e sombria. Felipe, paralisado pela confusão, olhou para Ana, seu coração em pedaços. O que fazemos agora? Estou tão perdido. Antes que pudesse terminar, Cláudio, a figura imponente, rosnou. A escolha de vocês não é apenas sobre família. É sobre a cidade, as almas que estão perdidas. Ana sentiu um frio na espinha. A responsabilidade de tudo recaiu sobre seus ombros. Temos que agir, ela declarou, a determinação tomando conta. Uma luz distorcida começou a brilhar no centro do lago, como se as almas clamassem por libertação. Não só suas, mas de todos na cidade. Você precisa abrir o altar. Gritou a avó dela, enquanto a tempestade de sombras girava ao redor deles, parecendo reagir à luz que crescia. Somente você pode romper a maldição. Ana respirou fundo, encarando o lago pulsante, sentia que cada batimento do seu coração estava alinhado com a água. Felipe, vamos juntos. Ela pegou a mão dele e ambos avançaram até a beira do lago. O medo era palpável, mas a conexão entre eles os tornava mais fortes. Enquanto as águas borbulhavam, a poderosa energia emanava do altar ancestral. Ana ouviu as vozes misturando-se em gritos de dor e de esperança. Algo dentro dela mudou, ela sentiu que podia tocar aquele poder, sabia que cada escolha que havia feito a levou até ali. Eu escolho a verdade, gritou, e o lago respondeu com um brilho intenso. Com um movimento, as águas se abriram, revelando uma passagem, o que iam encontrar. A resposta estava escorregadia, mas a coragem estava em alta. Felipe olhou para ela e seus olhos refletiam sua própria determinação. Vamos. Juntos, mergulharam na luz radiante, um redemoinho de memórias e vidas passadas, cada eco trazendo um instante de dor e amor. O passado batia contra eles, mas Ana não recuou. Viu os rostos de seus antepassados, as escolhas feitas, e sentiu a história da sua família como um fardo e uma bênção. Finalmente, emergiram em um novo espaço. O lago atrás deles agora era um espelho de cristal, refletindo sua união e suas escolhas. Ana e Felipe, agora plenamente conscientes, podiam ver tudo com clareza. Estamos livres. Ela sobressaltou, mas a voz da avó ecoou em sua mente. A verdadeira liberdade só vem com a aceitação. Desmoronando em abraços, os dois compreenderam que a cidade estaria em paz, assim como suas almas. Mas ainda havia um eco do passado a ser enfrentado. E agora, Felipe?
Ana perguntou, a voz trêmula, mas cheia de esperança. Ele sorriu, finalmente em paz. Agora estamos prontos para nossas novas histórias. E naquele instante, um novo amanhecer surgiu no horizonte, e as águas geladas agora eram um símbolo de liberdade e transformação. Mas no fundo do lago, um novo mistério ainda dormia. Qual seria o custo da verdade? O que mais estava oculto nas profundezas? Se esse desfecho te tocou, você precisa se inscrever agora e não perder nenhuma história exclusiva. Esmague o botão de like para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impressionante. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.